Bem-vindo ao podcast Podmente. Hoje a gente vai estar recebendo a doutora Gabriela Biava. Ela é ginecologista e obstetra especializada. A gente vai conversar um pouquinho sobre os cuidados essenciais com a saúde mental durante a gestação e pós-parto. Estamos aqui também com a doutora Maria Eduarda, que ela vai estar ajudando a fazer o episódio de hoje. Como os cuidados com a saúde mental durante a gestação podem impactar o desenvolvimento do bebê? Oi, obrigada em primeiro lugar pelo convite. Eu acho que esse assunto é muito relevante, super importante a gente conversar sobre isso. E em primeiro lugar, é algo que a gente bate muito na tecla, acho que qualquer médico fala muito sobre isso, mas é aquele óbvio que não é tão óbvio, que são os pilares do estilo de vida mesmo, né? Então, aquela paciente que durante toda a gestação se manteve com boa rotina de atividade física, se alimentando bem, com pouco ganho de peso, mantendo uma rotina adequada ali de sono, um manejo no mais controlado possível do estresse, a gente sabe que o desenrolar da gestação será melhor e mais tranquilo, sempre com melhores desfechos ao final da gestação. Isso para todo o desenvolvimento do bebê em relação ao desenvolvimento fetal mesmo, desenvolvimento, crescimento, ganho de peso. Mas a gente tem poucos trabalhos que mostram em relação ao futuro da saúde mental do bebê com essas condutas, né? Então tem poucas coisas que são efetivamente provadas hoje, que a gente consegue ter um embasamento científico bacana para afirmar qualquer coisa. A gente tem infinitas correlações, então a gente sabe que o desenvolvimento da saúde mental na infância e adolescência pode sim ter uma relação muito direta com o desenvolvimento durante a fase gestacional, mas a gente ainda não chegou num denominador comum ali, em algo que a gente possa afirmar que seja extremamente relevante. Mas o que a gente vê de bons resultados é que, mantendo esses bons pilares do estilo de vida, a gente consegue ter uma resposta muito melhor. Falando também da depressão pós-parto, hoje os manuais diagnósticos mais atuais falam de depressão perinatal. Então a gente sabe que não precisa necessariamente começar após o nascimento do bebê. Pode ter começado antes e dependendo do autor, fala-se de até 4 semanas do pós-parto, 6 semanas ou até 12. Então é perinatal, mas eu acho também importante a gente diferenciar do blues puerperal, que acomete a maioria das mulheres, e também diferenciar da depressão perinatal. O que você nos falaria, doutora, sobre isso? Então, a gente tem 2 quadros que são semelhantes, mas eles são divididos de formas diferentes. Então, o blues puerperal é extremamente comum, então é algo que a gente vai ver com uma recorrência muito grande, diferente do que vai evoluir para uma depressão pós-parto mesmo. Então, quando a gente fala em depressão perinatal, é aquela que a gente vê um fator de risco durante a gestação. Então, a gente vê que aquela paciente já está desenvolvendo um quadro depressivo durante a gestação. E a queda hormonal, então, a diferença dos platôs hormonais que vão acontecer entre a gestação e o parto pós-parto, vai impactar nessa alteração fisiológica, bioquímica mesmo, que vai acontecer no cérebro da paciente, levando a um fator de risco importante para o desenvolvimento de depressão pós-parto. Agora, o blues, ele não tem tanta relação com isso de que veio de um background ali daquela paciente, veio de um passado durante a gestação, já de alterações, já de fatores de risco para essa depressão pós-parto. Que a gravidez não é de uma pessoa só, são de 2, mas no período do pré-natal eu vejo muito os cuidados com a mãe, no sentido do objetivo ser mesmo o bebê, e aí essa parte, por exemplo, de orientação sobre o que esperar fica mais voltada para ela do que para as outras pessoas em volta, o que eu acho que também contribui para a dificuldade da pessoa perceber que a mãe, né, embora ela seja importante, ela não é única no processo. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Eu incentivo muito todas as minhas pacientes a não irem sozinhas em consultas de pré-natal. Isso é algo que eu falo desde a primeira consulta. Na verdade, eu falo desde a avaliação pré-concepcional. Então, eu trabalho muito com pré-concepção. A consulta pré-concepcional é obrigatória que o marido esteja junto. Então, até falando em saúde particular, a consulta pré-concepcional, ela tem um valor mais alto, que eu vou fazer a avaliação e a anamnese do marido também.
Então, ele passa a ser um paciente junto com a paciente naquela primeira consulta. E a partir do momento que já tem um planejamento daquela gestação, com uma avaliação pré-concepcional, ele já se sente mais parte. Então, o apoio e incentivo a uma avaliação pré-concepcional, criar essa cultura, é importante demais. Então, sempre falo de pré-concepção, eu acho que é algo que faz muita diferença para o desenrolar todo da gestação. Não pensar em pré-concepção só quando você tentou por 1 ano e não conseguiu engravidar e você vai procurar um especialista em reprodução humana, não. Pensou em suspender método contraceptivo, tipo, agora é a hora de engravidar, você tem um mínimo planejamento da sua gestação, procure uma avaliação pré-concepcional. Isso vai fazer a diferença e já vai puxar seu marido, seu companheiro ali pra responsabilidade, porque o bebê ali que vai ser formadinho, ele é 50% pai, né? Então, assim, é importante a gente lembrar disso. Mas mesmo quando isso não acontece e a paciente já chega pra mim grávida, por exemplo, aí eu sempre incentivo. Quem vai vir com você nas consultas de pré-natal? É seu marido? É o pai do bebê? É a sua mãe? Alguém que vai estar com você durante todo esse momento? Porque às vezes não dá mesmo pro pai ir. Mas eu sempre tento incentivar com que em algumas consultas ele participe. As pacientes já são subdiagnosticadas com depressão pós-parto. Eu imagino que quando diagnosticadas, elas ainda têm receio por causa das medicações, que são psiquiátricas. Quais são os recursos disponíveis para tratamento da depressão pós-parto? São pouquíssimos antidepressivos que são contraindicados. Pouquíssimos. Quase nenhum não pode usar na amamentação. Então isso eu acho que é pregar a palavra, né? A gente precisa avisar para todo mundo que pode tomar, pode e deve, vai ser fundamental para o tratamento, porque o nosso pilar principal, que seria mais efetivo, sem ser medicação, seria atividade física. Mas a gente sabe o quão difícil é sair pra treinar com um bebê pequeno. Então, assim, não dá pra eu ser hipócrita e olhar pra minha paciente assim, é só você ir na academia. Gente, não dá. Dormir bem, comer bem e ir pra academia. O pilar da medicação vai ser um divisor de águas pra essa paciente. Então, ela precisa ser bem orientada a tomar medicação. Doutora Gabriela, muito obrigada pela presença hoje. Muito importante que as grávidas saibam que existe o blues, existe a depressão, que a saúde mental é sim uma prioridade e deve ser sempre. Foi um prazer, muito obrigada, gente, pelo convite, adorei. Podemos voltar a falar disso quando vocês quiserem.